E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um de nossos estudos, né? Estudo do Yoga Sutra, as bases da meditação, as bases do yoga. Uma satisfação muito grande ter cada um de vocês aqui. E hoje, pessoal, uma parte do Yoga Sutra muito engraçada. A gente vai estudar o Sutra 32 e 33. O Sutra 32, basicamente ele fala que através da repetição, né, através de abhyasa, na verdade única, no único objeto, né, de uma realidade superior, de um estado de consciência superior, a gente traz a mente tranquila. E aí, no Sutra 33, é basicamente as qualidades incomensuráveis do budismo, que o Patanjali também vai trazer. Porque vocês lembram que nos sutras anteriores, da nossa aula anterior, Patanjali, ele colocou quais são os obstáculos da mente, né? O que perturba a mente, o que causa o estado perturbado da mente. Agora, ele vai colocar o contrário para a gente. O que traz a mente tranquila? O que faz a mente ficar apaziguada? Essa mente tranquila, ele chama ela de Chitta Prasadana, né? E aí, esse Sutra 33, ele é extremamente interessante, a gente vai se aprofundar um pouco nele, porque ele traz umas reflexões muito legais pra gente. Eu vou ler para vocês o 32, pra gente passar, e depois a gente vai pro 33, tá bom? A professora Glória Areira, ela coloca o seguinte, no 32. A repetição, ou abhyasa, da verdade única. Essa verdade única, ela aqui no sânscrito, ela é chamada de Ekatatva, né? Serve para eliminar esses obstáculos, obstáculos para a aquisição da mente tranquila. Lembrem que é muito complicado, meus amigos, pegar uma palavra do sânscrito e querer traduzir para uma língua muito diferente. Esse Eka Tattva, quando a professora ela traduz simplesmente como verdade única, alguma coisa assim, é um termo que ele carrega com ele um significado muito mais abrangente do que simplesmente uma verdade única. O que ele está querendo também dizer aqui é como se fosse um objeto único também, como se fosse uma coisa, um estado de consciência superior firmado ali. E quando a gente repete isso, firmando naquele estado de consciência superior, a gente traz essa mente tranquila, né? Então às vezes é muito complicado, assim, por exemplo, se eu pegar as outras traduções, cada um vai colocar de um jeito diferente, né? Justamente por conta desses termos do sânscrito, né? Então, seguiremos. Ela coloca o comentário seguinte: abhyasa, a repetição, significa continuidade, de novo, de novo, de novo. Continuadamente, escutar um ensinamento que versa sobre a identidade entre o indivíduo e o todo. Refletir e meditar sobre o que já foi escutado até que seja completamente compreendido e assimilado. Aí ela coloca aqui, né? Eka Tattva, a verdade única, é Purusha, é Brahma, a verdade de Shiva e Ishvara. A mente mantida nessa verdade impede que esses obstáculos sejam capazes de atingir a mente, ou seja, é a consciência superior. Essa Eka Tattva, essa verdade única, é a consciência superior, é o estado de consciência superior. E quando a gente repete de novo durante o sadhana, durante a meditação, essa ida e esse volta para esse estado superior, quando a gente repete muitas vezes isso, é como se a gente estivesse blindando a nossa mente desses obstáculos, desses estados patológicos da mente mesmo, né? Basicamente é isso, é uma forma muito direta, é muito clara assim da gente entender. Agora, quando a gente chega no 33, o 33 ele é muito interessante. Eu vou ler para vocês, dá para comentar muito sobre ele.
A tranquilidade da mente vem da atitude de simpatia, compaixão, satisfação e paciência com relação a situações de alegria, sofrimento, mérito e demérito. Vou pegar o do Swami Vivekananda pra gente aqui. O sentimento de amizade, compaixão, contentamento e indiferença, pensados respectivamente com relação a assuntos felizes, infelizes, bons e maus, respectivamente pacificam a mente. Aqui é o Chitta Prasadana, traz a mente tranquila. Agora, o que é isso daqui? Isso, meus amigos, basicamente são as 4 qualidades incomensuráveis do budismo. A mesma coisa. Quando a gente pratica Metta Bhavana aqui, a gente está cultivando essa compaixão, é isso que Patanjali também está falando aqui. Compaixão para com os infelizes. Benevolência para com todos ali. Ser feliz com a alegria do outro. Ser indiferente com atitudes grosseiras de outras pessoas. Basicamente, ele está ensinando aqui um modo de agir, um modo de reagir, um modo de enxergar, um modo de lidar com as pessoas, né? A professora Glória, ela coloca o seguinte: no Sutra 32, Patanjali menciona a necessidade de eliminar os obstáculos para que a mente se torne meditativa. Alguns desses obstáculos foram mencionados na aula passada. A abhyasa é a repetição, é parte da meditação, seja um japa, seja a repetição de um mantra, ou a contemplação, está no Sutra 32 que a gente acabou de ler. O oposto de Chitta Vikshepa, Vikshepa é a mente agitada, a mente perturbada. É a mente prasadana, a mente tranquila, que é o oposto da Chitta Vikshepa. Patanjali diz aqui que é necessário ter simpatia em relação à alegria alcançada pelo outro, ou seja, alegria empática do budismo, né? A gente fica alegre com a alegria do outro. Compaixão em relação ao sofrimento do outro, porque vocês lembram até mesmo, uma das coisas que perturba a mente, segundo Patanjali, é a apatia, né? Ou seja, quando a gente cultiva a compaixão pelos vários seres, igual o Metta Bhavana propõe, a gente fazer esse cultivo interno, isso é muito louco, porque isso modifica o estado mental, o estado interno nosso, né? Quando a gente deseja felicidade para cada uma daquelas pessoas, né? Seja as pessoas que a gente tem uma grande afinidade, seja as pessoas que a gente não sabe nem o nome, ou seja aquelas pessoas que a gente tem um conflito muito grande. Então a gente vai cultivando aquela compaixão e aquilo vai transformando nosso estado interno, né? Compaixão em relação ao sofrimento, satisfação com o mérito alcançado por alguém. Isso daqui também é alegria empática, né? Ou seja, a gente ficar feliz com a conquista das outras pessoas, a satisfação com a conquista, com as virtudes de outras pessoas, né? A gente não tem essa inveja, a gente corta pela raiz essa questão da inveja. E a paciência, ela coloca paciência aqui, mas pode ser paciência, indiferença, com os que têm tendência ao demérito, atitudes ruins, atitudes malévolas, né? E tudo mais. Chitta Prasadana é a mente clara e tranquila, livre de agitação e de reatividade em relação a pessoas e situações. Frente a algo alegre ou agradável que outra pessoa está vivendo, isso lhe traz satisfação. A mente do yogin deve ter solidariedade em vez de inveja, o que ela está colocando, né? Quando a gente está vendo algo alegre referente a outra pessoa, a gente não sente inveja, a gente fica com essa alegria empática, né? A gente sente felicidade com a felicidade do outro. Frente a algo triste, uma situação de sofrimento por algo que alguém passa, a mente do yogin deve ter compaixão, em vez de tentar tirar vantagem da situação da pessoa que está triste. Frente a algo virtuoso, a mente deve ter satisfação e não ciúme. Frente a algo não virtuoso, a mente deve ser compreensiva, não depreciativa.
Com esse exercício de trazer o pensamento oposto à reação negativa imediata, é chamado de Pratipaksha Bhavana. A mente alcança a tranquilidade. Porém, sabemos quando a pessoa está a sofrer e ver o sucesso e a satisfação dos outros, a tristeza, a inveja e os ciúmes são naturais. Ou seja, a partir dessa atitude, dessa forma de lidar com outras pessoas, é como se a gente anulasse essa questão da inveja, do ciúme e da tristeza que ela coloca aqui, né? E isso é muito interessante, meus amigos. Deixa eu só pegar, ver se o Swami Vivekananda coloca uns negócios interessantes pra gente aqui. Coloca também. Eu vou ler aqui o comentário dele também, porque é muito interessante. Precisamos ter esses 4 tipos de atitudes. Devemos sentir amizade para com todos. Aqui, se a gente fosse fazer uma analogia com as qualidades incomensuráveis, seria a questão do amor, a questão da benevolência mesmo, da amizade para com todos, essa questão de sentimento interno mesmo, né? Devemos ter compaixão por aqueles que sofrem, devemos estar felizes quando as pessoas estão felizes, ou seja, felicidade com a felicidade do outro. E com os maus devemos ser indiferentes. Assim, devemos agir com todos os objetos que surgem diante de nós. Se o objeto for bom, devemos sentir amizade para com ele. Se o objeto do pensamento for de sofrimento, devemos ser compassivos para com ele. Se for bom, devemos ficar felizes. Se for mal, devemos ser indiferentes. Essas atitudes da mente com relação aos objetos que surgem diante dela farão com que torne a mente tranquila. A maior parte das dificuldades em nossa vida cotidiana vem por não sermos capazes de manter nossas mentes dessa maneira. Por exemplo, se alguém nos faz mal, imediatamente desejamos reagir com mal, ou seja, aquela coisa de reagir com a mesma moeda. Isso não resolve. Patanjali ele está querendo dizer aqui, né? A gente retribuir o mal com o mal não vai resolver nada. Ele está querendo dizer aqui, como que a gente reage diante do mal? Indiferença. Indiferença. E toda reação desse tipo mostra que não somos capazes de controlar Chitta. Ou seja, se a gente reage o mal com o mal, se a gente não tem essa capacidade de sentir felicidade com a felicidade do outro, de ser compassivo, isso significa que a gente não tem o controle da nossa mente nessa coisa mais direta, digamos assim, né? Ela se manifesta em ondas de direção ao objeto e nós perdemos o nosso poder mental. Toda reação na forma de ódio ou mal representa muita perda para a mente. E todo mau pensamento ou ato de ódio ou qualquer ideia de reação, se forem controlados, contarão a nosso favor. Não perdemos ao nós restringirmos assim. Ganhamos infinitamente mais do que podemos suspeitar. O que ele está querendo dizer aqui é que a gente não perde quando a gente restringe, quando a gente reprime a mente nesse sentido, né? No sentido assim de reagir o mal com o mal, toda essa coisa. E ele está dizendo que quando a gente faz esse autocontrole e reage diferente, a gente ganha muito com isso. Muito com isso, em questões mentais, né? Cada vez que suprimimos o ódio ou um sentimento de raiva, muita energia positiva é armazenada a nosso favor. Essa quantidade de energia será convertida em poderes mais elevados, né? Então, é muito interessante. Ele está querendo dizer aqui, é importante deixar claro também, porque as mais diversas situações nos acontecem na nossa vida. O que ele está querendo dizer aqui não é para a gente não nos defendermos, não colocar a nossa postura, mas é como que a gente reage de uma forma mais elevada, né? Não significa que a gente simplesmente tem que baixar a cabeça e receber o insulto do outro. Essa indiferença, esse silêncio também quebra com o outro, né? Porque tem muitas pessoas hoje em dia, às vezes situações muito complicadas, seja de família, seja de relacionamentos, em que uma outra pessoa ela é realmente muito agressiva, né? E às vezes essa questão de ficar calado pode ser
estranho para algumas pessoas. Mas que Patanjali traz aqui uma forma de agir que traz essa tranquilidade para a mente, esse estado elevado da mente. Inclusive, meus amigos, sabe o que é isso daqui que Patanjali coloca? Isso daqui, esse Sutra 33, é o que o Espiritismo chama de caridade. Isso daqui é caridade. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, e aí tem uma pergunta lá que ele pergunta para os espíritos: o que é caridade para Jesus? E ele coloca 3 coisas, o significado de caridade para Jesus. A primeira, benevolência para com todos. A segunda, perdão para com as ofensas. E a terceira, indulgência para com as imperfeições alheias. Ou seja, basicamente, é também o que o Patanjali está ensinando para a gente, né? Então, olha que coisa incrível. A mesma coisa das qualidades incomensuráveis do budismo, mesma coisa da caridade de Jesus. Percebam como as coisas elas se batem nesse sentido, né? E como é importante a gente cultivar essas questões dentro da gente também. Porque isso faz muita diferença. Você vê, quando a gente pratica o Metta Bhavana, né, cultivo da compaixão, essa questão da alegria empática, da nossa capacidade de ser feliz com a felicidade do outro, como que a gente reage internamente em relação a pessoas com atitudes muito complicadas, toda essa questão que às vezes envolve vingança, às vezes envolve querer também retribuir com a mesma moeda, brigar, fazer barraco, toda essa coisa. Toda essa questão o nosso sentimento mesmo em relação às pessoas boas, se a gente sente essa amizade, se a gente sente esse amor ou não. Então, tudo isso reflete o nosso estado mental, né? Uma pessoa que ela é possuída por a vingança, por exemplo, ela está com a mente em um estado muito perturbado, um estado muito alterado, assim, de uma forma ruim. Em contrapartida, através dos testes da vida, a gente tem um feedback de como que a gente está também em relação a essas situações. E como eu falei para vocês, antes mesmo das práticas do yoga, a forma como a gente lida na vida, como a gente leva a nossa vida, ela é de extrema importância. No sentido que vai dar a base para a gente fazer as nossas práticas, porque não adianta a gente querer todo dia fazer uma meditação se durante o dia a gente não soube se relacionar com as pessoas, se durante o dia a gente não soube lidar com as situações que nos acontecem. Se a gente é possuído pela raiva, a mente ela não vai conseguir se tornar meditativa. A mente ela não vai conseguir alcançar esse estado de tranquilidade. E tudo isso é aquela programação interna que a gente carrega dentro da gente, de como que a gente lida com a situação, de como que a gente vai reagir. Isso é como se fosse, entre aspas, uma programação mesmo, né? Cada pessoa ela vai reagir diferente. E essa reflexão ela passa a ser individual, né? Ela passa a ser, nossa, o que eu tô carregando dentro de mim, como que eu tô lidando com isso e tudo mais. Então isso é muito interessante. E ele fala que quando a gente cultiva, é todo um cultivar essas questões contrárias no sentido assim, se eu rebato com a mesma moeda, então vou cultivar essa diferença. Eu vou cultivar essa alegria empática ao invés da inveja. Quando a gente cultiva o contrário, nesse sentido, a gente vai se transformando. A gente vai trazendo essa mente tranquila à tona. Então, meus amigos, basicamente é isso. Eu vou deixar aqui nos comentários essas questões, esse Sutra 33, para a gente poder refletir. Muito agradecido com a presença de cada um de vocês, né, nesse nosso encontro. Qualquer dúvida podem deixar aqui abaixo. E até nosso próximo encontro, até o próximo estudo. Muito agradecido.